Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente da Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, com muita satisfação, com muito sentimento de gratidão, aqui estamos nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, aos mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, a prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagens. É bom quando a gente recebe uma mensagem que vem de encontro a uma expectativa para liquidar de uma vez por todas a nossa ansiedade. Quão difícil é quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma ansiedade, por uma espera, estamos na expectativa e nós ficamos aguardando uma mensagem que venha trazer efetivamente uma solução para aquilo que estamos vivenciando. Às vezes a expectativa, você foi numa empresa, realizou ali alguns testes, fez algumas avaliações, e você precisa saber do resultado. Você vai vendo as contas chegando em casa, você tem algumas contas para pagar, você fica ali na ansiedade de receber uma mensagem, um e-mail, ali constatando que você foi aprovado. Vai lá para fazer os exames médicos, os exames finais, porque você está contratado. É muito bom. Agora imagine uma igreja passando por uma intensa perseguição. Diante de Domiciano, que se considerava Deus, e perseguia de forma terrível os cristãos. Trucidava os cristãos, estava exterminando os cristãos. Alguns acreditavam que o anticristo havia reencarnado. Nero, que foi considerado um grande anticristo, que havia morrido, ressuscitou novamente, encarnou novamente em Domiciano, que assim desencadeou uma terrível perseguição contra os cristãos. Imaginem algo interessante, que naquela época as coisas não eram tão fáceis como nos dias de hoje. Eu fiz questão de citar o exemplo da expectativa de alguém que aguarda por uma mensagem que é tão simples. Você às vezes fez um teste numa empresa que fica localizada num ponto de São Paulo, e num simples e-mail, num simples WhatsApp, você recebe uma mensagem instantânea que já traz uma resposta para aquilo que você está esperando. Agora imaginem nessa época aqui, onde não havia e-mail, não haviam tantas tecnologias que nós temos acesso nos dias de hoje. Então aguardar uma resposta, aguardar uma carta, uma correspondência, era algo complicado, principalmente no que diz respeito a levar, a transmitir a notícia. Levavam-se dias, levavam-se meses, semanas. Eu me lembro quando eu fazia história no primeiro semestre do curso de História, nós estávamos analisando os documentos, as cartas de Pero Vaz de Caminha, né? E se calculava ali o tempo de transmissão dos fatos para o rei Dom João, né? 2 meses, mais 60 dias para a correspondência poder chegar ao rei.
E muitas vezes nós estamos passando por lutas e dificuldades e nós estamos na expectativa. Às vezes já passaram de 2 meses e você está na expectativa de uma mensagem, de uma palavra que venha de encontro àquilo que você está vivenciando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Em alguns aspectos nós não precisamos de uma mensagem direta de Deus por meio de um canal de comunicação. Ontem eu fui pregar numa igreja e a gente viu isso. Pude presenciar um profeta lá entregando algumas revelações que, de certa forma, eram a necessidade daquelas pessoas que confirmaram ser a verdade. Eu estou aqui julgando o profeta e nem a revelação, porque cada um sabe a revelação que recebeu. Mas uma coisa é bem certa: quando nós vamos adquirindo maturidade na fé, quando nós estamos já num certo estágio da nossa comunhão com Deus, nós temos a mensagem diária já entregue para as nossas vidas. Por quê? A experiência que muitos dos heróis da fé tiveram, suas ações, suas atitudes, a forma como eles se dirigiram a Deus e buscaram em Deus força, de certa forma, são transmitidas e estendidas a nós como mensagem para aquilo que devemos fazer. Quando olhamos que alguns homens passaram por tanto tempo enfrentando o terrível silêncio de Deus, mas perseveraram em obediência, nós temos aqui uma grande mensagem para cada um de nós. Uma coisa bem certa, que a cada ano em que vamos nos tornando mais velhos, nós vamos entendendo a vida com muito mais maturidade, com muito mais compreensão do que os mais jovens. Os mais jovens afoitos muitas vezes não pedem conselhos aos mais velhos, e quem dirá ler a palavra de Deus para buscar orientação. Nós que temos cabelos brancos e já experimentados na obra de Deus, na vida, nas vicissitudes da vida, nós temos que aprender a agir com maturidade diante das situações difíceis. Como eu disse, enfrentar o silêncio de Deus é algo difícil. Mas por que Deus às vezes ele fica em silêncio na nossa vida? E principalmente para conosco que somos os mais velhos na fé. Porque Ele sabe que nós temos o dever de compreender que a palavra que Ele quer revelar à nossa vida, Ele quer revelar à nossa vida, está na Bíblia, na palavra de Deus. Ou seja, a resposta que nós precisamos está na palavra de Deus. Faça um exercício, pessoal. Se todos os dias você separar 15 minutos de leitura, 15 minutos de leitura da palavra de Deus, uma coisa é bem certa: você vai ver que a sua história, a sua experiência, a luta e a dificuldade que você está passando, ela se correlaciona com a experiência de alguns dos heróis da fé. E você vai aprender, pelo ensinamento, pela experiência daquele herói da fé, a se desvencilhar, a suportar. Veja que neste fragmento de texto que nós lemos aqui, da carta, da mensagem que foi trazida à igreja de Filadélfia, nós encontramos o necessário para podermos desvencilhar as situações difíceis. Veja que aqui o anjo, ele sabe de tudo. A voz, a mensagem do Espírito Santo que é entregue ao anjo, ao ministro da igreja, Deus sabe de tudo. O Espírito onisciente do Pai sabe de tudo, de todas as condições, das características da igreja de Filadélfia. Sabe que ela era zelosa em boas obras. E foi aberto um caminho, foi aberta uma porta. Iniciou-se um estágio na vida da igreja de Filadélfia, ao qual o Senhor, quando abre essa porta, quando abre este estágio na sua vida, Ele fornecerá tudo o que é necessário para que vocês, para que a igreja de Filadélfia possa permanecer na prática das boas obras e suportando as aflições. E aí eles pensavam: poxa, que mensagem! Ele nos dará força. Sim, e vou dar o livramento, porque a provação
vai se intensificar. E é interessante que ele fala conforme dos desafios, dos agravos que a igreja de Filadélfia haveria de passar, ele já fala da premiação. Por que ele fala da premiação? Para que você possa contrastar, que às vezes você está almejando o prêmio dessa terra. Você está almejando às vezes algo que você vem há anos lutando para conquistar nessa terra. Quando você contrastar com aquilo que o Senhor vai conceder na glória, você verá que é algo extremamente maior. Que quando você estiver lá em cima, em posse da sua grande bênção, da bênção eterna, da sua coroa eterna, você vai olhar, ainda bem que eu não fiquei preso àquilo. Não coloquei aquilo que eu buscava como um ídolo, que eu ficasse ali venerando, adorando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, na sua maturidade, pôde compreender, não se dá para contrastar. Nós não encontramos palavras para descrever as coisas maravilhosas que existem no céu, as coisas grandiosas que valem no céu. E uma coisa é bem certa, como eu disse, quando nós estivermos lá, em posse dos galardões eternos, nós vamos ver que as coisas dessa terra são muito pequenas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi assim inquirido acerca da tributação a César, ele pegou o dinheiro, pegando aquela moeda com o rosto de um César, ele olhou para aquilo. Alguém que pensa que é imperador e que tem um reino eterno. Jesus se desfez de tudo aquilo. É óbvio, se ele jogasse aquela moeda no chão, os pobres viriam ali, amontoariam em cima para querer pegar a moeda. Mas uma coisa é bem certa, são os reinos dessa terra, são as riquezas dessa terra, efêmera, temporária, provisória, não vão durar para sempre. Logo tudo isso vai se acabar, logo tudo passará, porque ninguém poderá resistir no dia terrível do Senhor. O profeta Joel fala isso claramente. Quem poderá resistir? E às vezes você pensa que eu estou aqui brincando, né? Mas quando você assiste os filmes da indústria hollywoodiana, você vê muito bem que aquilo acontece lá, né? Às vezes você duvida e fica brincando com o que eu estou falando, que é a palavra de Deus. Mas quando você assiste um filme da indústria hollywoodiana, você fica emocionado, né? Quando mostra lá a terra em convulsão, erupções, crateras, fendas vulcânicas abrindo na superfície da terra, e o aviãozinho com os nossos heróis escapando, né? Escapando do terrível juízo da mãe Gaia, da terra enfurecida com os capitalistas da terra, né? E quando você vê lá uma elite que vai para dentro das arcas e consegue escapar do terrível dia e sobreviver, né? Veja como Hollywood brinca com a palavra de Deus, mostrando que uma elite consegue escapar do cataclisma final, do conflito final. Não se iluda, não se engane. Nem tudo nessa vida termina como os filmes de Hollywood e como as novelas da Globo. Não se iluda. Se alicerce na palavra de Deus. E como disse, como nos ensinou o apóstolo Pedro, nós aguardamos novos céus e nova terra. A expectativa do crente é de novos céus e nova terra. É por isso que a remanescente cristã Filadélfia se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós morremos, os nossos pecados foram imputados sobre o seu sacrifício, e na sua ressurreição nós temos a esperança da vida eterna. Nossos pecados foram imputados sobre ele, as nossas enfermidades, e nós aguardamos a ressurreição. Teremos um corpo semelhante ao corpo ressurreto dele. Essa é a promessa. E nós queremos vê-lo face a face e adorá-lo por toda a eternidade. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós glorificamos o teu nome, nós somos dependentes do teu Espírito Santo. Renove as nossas forças nessa manhã, revigore o nosso ser, Pai Santo. Te pedimos, te suplicamos, reconhecemos a cada dia a nossa dependência, as nossas falhas, os nossos fracassos. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as forças operantes das trevas possam cair por terra nessa manhã, dissolvidas pelo fogo e o poder do Espírito Santo.
Que as enfermidades sejam repelidas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Que as causas impossíveis possam ser destituídas pelo poder do Juiz Supremo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Santo Intercessor. Que todo mal, que toda causa, tudo que foi determinado de mal para com a tua vida seja repelido e afugentado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Circula em nosso meio ao Santo Espírito, aceita a adoração da remanescente cristã Filadélfia. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Bom dia a todos.